Boa madrugada a todos os meus queridos. Estamos aqui nessa vigília, nessa madrugada, para a exaltação do nosso Criador. Yud Re, Vav Re, na pronuncial e do filho Yahshua Mashiach. O pai honrou o filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no filho. Então esse canal ele tem o objetivo principal de revelar o nome do pai, que é Yah, e do filho, que é Yahshua Mashiach. E conhecereis a verdade vos libertará. Foram nomes que foram ocultos ou escondidos, mas na própria palavra Isaías 52, versículo 6, o Criador diz que o povo dele, os escolhidos dele, conheceriam o seu nome na última era, nos últimos dias, né? E ele também diz na sua palavra que se ele não abreviasse o tempo, nenhuma carne se salvaria. Por isso que nós estamos tendo essa sensação que o tempo está passando muito rápido, que o mês está voando, que os dias estão pequenos, não é isso? Mas é porque foi abreviado para que, se ele não fizesse isso, nenhuma carne se salvaria, especialmente os escolhidos. Né? Nós estamos vivendo valores invertidos, os é certo, errado é certo. Nós estamos na era do fim, nós estamos nos últimos dias da igreja, nós estamos vivendo efetivamente um apocalipse, né? Com as profecias de Apocalipse estão se cumprindo dia após dia. Nós estamos vendo, materializando diante dos nossos olhos, né, queridos, o fim dos dias. Tudo que está na Bíblia, tudo que foi relatado em Gênesis, Apocalipse, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, mais do que nunca, nós devemos colocar a nossa lamparina, encher a nossa lamparina de azeite. Para isso, um dos métodos mais eficazes é buscar comunhão com o nosso Criador. É buscar a presença dele. A Bíblia, ela é recheada de palavras, de versículos bíblicos que fala da importância de nós buscarmos, adorarmos o Criador pelas madrugadas, pelas vigílias da madrugada, né? Não sei se vocês têm observado, eu tenho feito isso. Algumas vezes eu filmo, eu faço os vídeos, outras não. Mas eu tenho feito isso com bastante... diariamente eu tenho praticado. Eu sempre gostei muito de orar pela madrugada. É na madrugada que há muitas manifestações espirituais que nós devemos orar. É na madrugada, durante a madrugada, que está o maior silêncio, que você pode concentrar, que você pode sentir a presença do Criador de fato, de verdade. Porque durante o dia muitas vezes há muito barulho, carros, sons, são tantas coisas que acontecem que impedem que você tenha uma leitura, que você consiga ler um versículo bíblico e consiga meditar sem distrações, né? Sem distrações. Mas pela madrugada é um ótimo momento de você buscar comunhão com o Criador. Pai, através de Yahshua Mashiach, ministra nos nossos corações essas palavras que serão ministradas nesta madrugada, nos dando entendimento e percepção do que Tu queres ministrar no nosso coração. Neutraliza, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, toda manifestação contrária, que seja agora imobilizada de manifestar no nome poderoso de Yahshua Mashiach. Assim seja, se contra você projetarem o mal e armarem cilada nesta madrugada, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e sua casa não serão atingidos. A nossa alma, como sempre, foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, mas nós nos vimos livres. Queridos, a nossa fé deve ser como um boi selvagem, assim relata na Bíblia, no Salmo 92, que nós temos que ter uma fé em movimento. Quando nós temos uma fé em movimento, o maligno ele não oposta de nós. Ele não tem controle sobre as nossas vidas. Quando nós temos uma fé em movimento, isso faz com que o maligno, o adversário das nossas almas, ele perca força. Ele perca força no mundo espiritual que venha repercutir no mundo físico e natural. Certo? Bora lá. No livro de Jó, capítulo 5, versículos... no livro de Jó, capítulo 8, versículos 5 a 7, diz assim: Mas, se tu, de madrugada, buscares a Yah, o Todo-Poderoso, pedir clemência, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O que essa palavra quer falar comigo e com você nesta madrugada? Se de fato e de verdade nós voltarmos ao arrependimento verdadeiro, buscarmos, pedirmos benevolência, clemência pelas nossas vidas, que se nós formos retos, puro, diante do Criador, certamente Ele se olhará por mim, olhará para você. Ele despertará em nosso favor, né?
fazendo que aquela injustiça que você está vivendo venha se transformar em justiça. Assim conforme está na palavra, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede por justiça, porque eles serão saciados. Então, se nós estamos vivendo momentos de injustiça nas nossas vidas, mas se nós nos propormos a buscar pela presença do Criador, pedir a Ele clemência das nossas vidas, se nós estivermos certos numa situação, praticando a situação, puros, com as mãos puras, né? Reto, diante do Criador, certamente Ele vai despertar em nosso favor, vai restaurar aquela situação e vai fazer manifestar a sua justiça em favor das nossas vidas. É forte, né? Isso é muito tremendo, eu fiquei até tremendo ao meditar essa palavra, é muito forte. Né? Muito forte. Queridos, o Criador, se tem algo que Ele odeia, que Ele detesta, é injustiça. É você cometer injustiça, é você levantar-se contra os justos, contra aqueles que são retos e puros de coração. Quer levantar a ira do Criador? É zombar dos seus pequenos, é levantar com mentira, com blasfêmias, é tentar prejudicar uma vida que Ele chamou, que Ele predestinou à salvação, uma vida que Ele preza por ela, que Ele escolheu. Hoje eu e você estamos aqui, não é porque nós queremos, mas é porque o Pai teve benevolência das nossas vidas e nos separou do mundo. Porque o mundo já é do maligno e caminha para a destruição. Ele nos resgatou do mundo, Ele nos resgatou da perdição que está por vir sobre o mundo. Mas o maligno, ele fica ao nosso redor e derredor tentando nos destruir, tirar-nos da comunhão com o Criador, fazer com que tentar nos convencer a ferro e fogo que Ele é mais poderoso que o Criador. Quando isso acontecer na sua vida, querido, lembra-se que o maligno, de hipótese nenhuma, ele pode se comparar o poder do nosso Criador com o poder do maligno. Todas as vezes que o maligno tentar levantar contra a sua vida, usando pessoas, usando situações constrangedoras, é só você lembrar que o sacrifício que Yahshua fez no madeiro, ele derrotou o Satanás. Por si só, você tem que declarar: Satanás, você já é um derrotado. Então, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Criador e do Salvador. Por si só basta. Um pinga é letra. E todo aquele que for encontrando, invocando Yahweh e Yahshua serão salvos. Através da santidade, através da unção pura, santificada, nós somos purificados e lavados e remidos só de invocar o nome de Yahweh e de Yahshua. Por quê? Porque esses nomes são santos, são purificados. Através da invocação do nome de Yahweh e Yahshua, nós somos purificados. Nunca esqueça disso. No Salmo 63, versículo 1, versos 4, diz assim: Ó Yahweh, tu és o meu Yahweh, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede por ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. O que significa isso? Dute, ele estava clamando a Yahweh de madrugada, buscando a presença dele, meditando nas suas benevolências, né? Meditando no poder do sobrenatural que é o Criador. Que Dute tinha achado. Ele tinha o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Então ele fala: ó Yahweh, tu és o meu Yahweh, o meu Criador. De madrugada eu te buscarei. Eu estou te buscando de madrugada. A minha alma tem sede, tem fome de ti, né? Porque quando nós estamos sedentos da presença dele, nós buscamos pela presença dele, clamamos pelos seus nomes santos e purificados, nós somos preenchidos. Aquele vazio é imediatamente cheio, é preenchido. Então, Dute estava dizendo que a carne dele desejaria ter a presença do Criador, que ele precisava, sentia sede da presença do Criador, ou seja, que a alma dele estava com a ausência da presença do Criador e que ele necessitava dessa comunhão, dessa conexão, desse preenchimento, dessa unção poderosa, né? Que ele estava reconhecendo que a vida dele estava como uma terra seca, cansada, onde não existia água. Quando há uma sequidão, querido, vamos falar no mundo natural, vamos fazer analogia. Quando há uma terra seca, um deserto, né, que nada frutifica, nada cresce, nada nasce,
É assim a nossa alma quando nós estamos longe do Criador, quando nós estamos servindo a tudo e a todos, menos aquele que é digno de ser adorado e louvado e glorificado, que é o nosso Criador. A nossa carne, a nossa alma fica comparado a uma terra infrutífera, a uma terra seca, cansada, onde não existe água. A verdadeira água é o seu Ruach Kadosh, a sua presença, o seu Espírito sobre nós. Quando nós recebemos essa unção, o seu Ruach Kadosh, ali transborda nas nossas vidas, que vai frutificar. Aí ali, aquela carne que está seca, que está como uma terra seca, já rachando, cansada, né? Sem perspectiva alguma, sabe o que acontece quando nós recebemos a presença dele? Aí nós enchemos, ali nós transbordamos, ali a terra começa a frutificar, começam as plantas nascerem, os troncos vai aparecendo, depois vem as folhas, consequentemente as flores, depois os seus frutos. Entende? Porque nós temos que ter a presença dele, como a nossa alma necessita de ser preenchida, como nós precisamos urgentemente de estar com a lamparina cheia de azeite, da sua presença que venha transbordar na nossa vida. Quando nós estamos vazios do Criador, nós estamos cheios do maligno. Porque quando nós aproximamos do Criador, o maligno afasta-se de nós. Mas quando nós rejeitamos ele, rejeitamos a Yahushua, tudo de maligno, de malignidade, de perturbação, aproxima-se de nós. Por isso, querido, quando você está com a fé em movimento, quando você está alicerçado na rocha que é Yahushua Mashiach, não é porque você tem os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, não é porque você tem essa unção poderosa, não é porque você está cheio, transbordando da presença dele, que o maligno vai te deixar em paz. Pelo contrário, ele vai usar pessoas, ele vai usar mentirosos para inventar, vai falar coisas que você vai ficar chocadas, vai levantar contra a sua casa, vai levantar contra a sua família, vai levantar contra a sua vida. Por quê? Porque você está com a fé em movimento. O maligno, o único projeto dele é o quê? Destruição, tirar sua conexão com o Criador, fazer com que você perca a sua fé enraizada, alicerçada na rocha. O projeto maligno é fazer com que você não confie mais no Criador, mas que você venha colocar sua confiança nas pessoas, nas coisas, nos objetos, nos recursos financeiros, em tudo. O maligno, ele puxa a sua visão, ele traz distração para que você venha acreditar em toda a baboseira que você ouve ou que você vê ao seu redor, longe de você. Mas não naquilo que é puro, santo, aquilo que preenche, aquilo que ilumina, aquilo que transborda, aquela grandeza, querido, aquela grandeza que só através de muita comunhão, através de muita obediência, através de muito temor, de muita busca e desejo de ter a presença do Criador, que a sua grandeza, seu Ruach Kadosh sobre nós, que está dentro de nós, para fazer o seu sobrenatural e, consequentemente, resplandecer a sua glória, materializar o seu poder, fazer com que façamos proeza, fazer com que até aquelas pessoas que servem o maligno, ao olhar para mim e para você, estremece. Fica trêmulo, sentindo a presença, tenha ódio de nós. Nós temos, o maligno, ele tem que ter ódio de nós mesmos. E ele vai colocar esse ódio nas pessoas. Ele vai colocar uma raiva, ele vai colocar uma inveja, ele vai colocar tudo de oposição às verdades do Criador. Vai cegar essas pessoas como um escravo, como um cavalo, para que elas se tornem como é que eu vou dizer para vocês? Uma pessoa sem iniciativa, uma pessoa sem criatividade, uma pessoa sem mentalidade, sem entendimento, sem percepção. Ela só consegue enxergar aquilo que é maligno, aquilo que é destruição, aquilo que é destrutivo. Ela não consegue, ou ele não consegue visualizar algo novo, não consegue ver a presença do Criador. Pelo contrário, a presença do Criador vai incomodar essas pessoas. Elas terão sangue nos olhos, elas terão ódio de morte. Isso foi diferente com Yahushua? Os adversários fariseus, eles tinham enquanto eles não eliminaram Yahushua Mashiach, eles não ficaram felizes. E depois ainda, mesmo depois de ter eliminado Yahushua Mashiach, que ressuscitou no terceiro dia, o que aconteceu?
cada vez mais, tem como, a palavra do Criador, ela não está algemada, você tem que entender isso. Então, por mais que tenta oprimir a igreja fiel, a igreja primitiva, mais ela vai crescer. Assim que aconteceu com Yahushua Mashiach. Oprimiu ele, mas ele cumpriu a sua missão, ele esvaziou-se de si mesmo, cumpriu fielmente, foi o Filho perfeito. No terceiro dia ele ressuscitou, ele diz, está consumado. A partir daquele momento que ele disse que derrubaria aquele templo, em 3 dias reconstruiria, que seria ele próprio. Então templos, igrejas somos nós. Se aqui está limpo, a presença dele está conosco. Se aqui está com rancores, inveja, mágoa, pensamentos de loucura, de doidura, pensamentos de inveja, pensamentos de destruição, de morte, sei lá mais o quê? Porque esses pensamentos de ódio é um maligno. Queridos, se você vê uma pessoa falando coisas destrutivas, mentindo, que o pai da mentira é o próprio Satanás. Se você vê alguém mentir, porque tem gente que o diabo está perdendo por essas pessoas. Mentem na sua cara. Mentem, só que não tem coragem de olhar na sua cara. Mentem olhando para o chão, mas mentem. Para você ver que a diferença daqueles que servem o Criador, daqueles que servem o pai da mentira. Entenda? Então, nós temos que voltar ao arrependimento. A nossa busca pela madrugada é um momento necessário, que nós temos que ter essa consciência de buscar, assim conforme os adversários da nossa alma usa pessoas para fazer trabalhos, oferendas, fazer bruxaria, magia pelas madrugadas para destruir famílias, destruir lares, destruir relacionamentos. Nós temos que estar também de posição, em ação, para orar, para repreender, para neutralizar, para adorar o nosso Criador, dizer que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele é o dono da vida e da morte, que antes dele não houve, depois dele não existirá, que só há salvação através dele, através do Filho amado e querido que foi entregue no madeiro e que venceu o Satanás, né? Então, outros versículos que eu vou citar para você, falando do poder de orarmos e buscarmos o Criador pela madrugada. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias da noite. Então, no meio da noite que nós devemos começar a entrar em vigília, em adoração, em busca pela presença do Criador. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Então, se a minha alma, a nossa alma, suspira pela presença do Criador pela madrugada, de manhã nós seremos testificados a confirmar a presença dele sobre as nossas vidas. Né? Durante as madrugadas nós vamos buscar, vamos sentir a necessidade de estar em comunhão com ele. Por isso que muitas vezes nós somos acordados às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Por quê? Porque está acontecendo uma movimentação no mundo das trevas, no mundo espiritual, e você deve estar de joelho, orando e repreendendo, pedindo proteção para a sua casa, para a sua vida. Por isso que o Ruach Kadosh, muitos conhecem como o Espírito Santo, te acorda do nada. Acordei do nada, vou no banheiro. Não, querido. Ali está te chamando, você necessita orar. E quantas pessoas não percebem isso, vai ao banheiro e volta a dormir novamente e não tem a capacidade de dobrar o joelho no chão e entregar a sua vida, a sua casa, a sua família e pedir ao Criador que venha abençoar o seu dia, né? Que venha consagrar o seu dia, que seu caminhar seja próspero, seja feliz, que Ele acampa os teus anjos ao redor de você e da sua família, que venha cercar você com a muralha de fogo, né? Então, à meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Então, à meia-noite é o momento ápice, de meia-noite às 3 da manhã, de meia-noite às 4 da manhã, de meia-noite às 5 da manhã, são momentos, horários propícios de nós estarmos em comunhão, em adoração, em vigília, em busca constante pela presença do Altíssimo Soberano. São momentos especiais, são momentos que, de fato de verdade, nós conseguimos conectar de fato de verdade com a presença do nosso Criador através do nosso Salvador Yahushua Mashiach. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Criador. O que aconteceu? Aconteceu de repente que as correntes caíram, os portões se abriram, as portas, os cadeados se trancaram. Então, aquilo que foi delegado, aquilo que foi mandado, aquilo que foi determinado no mundo espiritual contra a sua vida, trancando, amarrando, nesta madrugada, assim conforme Paulo e Silas, se você se encontra assim como eu, orando, determinando a liberdade aos cativos, né? Liberdade aos cativos, assim conforme Paulo e Silas, eles louvavam, adoravam por volta da meia-noite, eles oravam, cantavam hinos ao nosso Criador. E de repente aconteceu o quê? Que as correntes caíram, as algemas, as amarras espirituais caíram e aconteceu de repente do Criador, ou seja, a libertação, o livramento aconteceu porque
Paulo e Silas estavam louvando, adorando e buscando a presença do Criador. Para finalizarmos. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Então, quando nós vamos dormir, nós temos que orar, né? Pedindo Ele para abençoar a nossa noite. Pedindo Ele que venha guardar o nosso sono, né? Porque aquele que nos guarda, Ele não dormita, é o guarda de Israel. Nós temos que entregar, agradecer pelo dia, agradecer pela fidelidade, pela sua justiça, agradecer pelos seus livramentos. Porque quanto mais a gente agradece, mais nós recebemos. A forma de louvar, de adorar o Criador, faz com que grandes coisas estão por vir, grandes coisas irão acontecer neste lugar. Eu creio, você crê, igreja? Que grandes coisas estão por vir, grandes coisas irão acontecer neste lugar. Você tem que declarar que neste lugar, neste território onde você habita, que grandes coisas irão acontecer, grandes coisas estão acontecendo, grandes coisas irão manifestar por causa de quem? De Yah e Yahshua. Porque você adora, porque você tem temor, porque você obedece, e a obediência ela gera recompensa, ela gera galardões, né? As bênçãos daquele que obedece, lá está falando no Deuteronômio, as bênçãos, as recompensas daqueles que recebem, de quem obedece, né? As bênçãos do Criador alcançam essas pessoas, ao contrário dos desobedientes, alcança eles maldições. Então, espero que nessa madrugada você possa ser alcançado pelas múltiplas, infinitas de bênçãos do Criador sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa nova semana. Que bendito você seja ao entrar, bendito seja ao sair, e que aos seus anjos Ele dará a ordem para que esteja com você em todos os seus caminhos, esteja conosco. Assim seja. Obrigada por assistir até aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe com outras pessoas e beijo no coração. Shalom, shalom. Que Yah e Yahshua abençoe no nome de Yahshua Mashiach. Boa madrugada, queridos. Boa vigília. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas irão acontecer. Eu creio. Você crê? Eu creio. Aleluia.